Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Bem-vindo à Faculdade. Dessa vez eu voltei depois de muito tempo pra fazer o vídeo que eu tô devendo pra vocês, que é o 6º semestre da graduação aqui da Odontologia da Unesp de Araraquara. Bom, o 6º semestre aqui da odontologia corresponde à metade do terceiro ano pra frente, que seria de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né, que seria esse semestre, pro trabalho clínico, ou seja, a gente tem menos teoria e a gente começa a entrar mais em matérias clínicas, a gente começa a fazer muito mais clínica do que teoria. Embora ainda haja um balanço no terceiro ano, nesse semestre a gente acabou tendo muitas clínicas e a gente teve que aprender a conciliar novamente tudo que a gente já tinha tido das teorias na prática. Nesse semestre a gente teve Dentística 2, que foi a continuação da Dentística, onde a gente teve muito atendimento, a gente fez muita restauração, principalmente em clínica. As aulas teóricas de Dentística eram mais coisas voltadas à nova odontologia, que é a questão de imagens, de CAD/CAM, de escaneamento digital. E enquanto que a clínica era o normal de sempre, dentes quebrados, fraturas coronárias, classe 1, 2, 3, 4, que a gente pôde fazer, restaurar. E a gente basicamente fez o mesmo trabalho que a gente já vinha fazendo no primeiro semestre do terceiro ano, que foi o 5º semestre, e que a gente já tinha aprendido no laboratório em Dentística 1, lá no 2º ano. Depois a gente vai para a cirurgia, que continuou sendo a mesma cirurgia do 5º semestre, né, que era o primeiro semestre do terceiro ano, onde a gente, dessa vez, ao invés de testar em manequim, de fazer cirurgia em manequim, a gente começou a fazer as cirurgias no paciente mesmo. Então a gente fez vários pacientes, várias cirurgias, pacientes que precisaram arrancar todos os dentes para a confecção de uma prótese total, que é a próxima matéria que eu vou falar, ou para arrancar um dente com uma destruição muito grande de coroa, que não tinha mais salvamento, ou para problemas muito grandes periodontais. Então a gente tirou muitos terceiros molares, eu e minha dupla, a gente tirou muitos pré-molares, a gente tirou muitos centrais, caninos, e todos esses dentes a gente acaba utilizando depois em outra disciplina, que foi o caso da disciplina de endodontia, que entrou agora nesse semestre, que a gente aprendeu a fazer o tratamento de canal dos dentes no laboratório, com dentes de verdade, que a gente tem que conseguir esses dentes, sejam em clínicas populares, sejam em consultórios, sejam na mesma clínica de cirurgia. A gente precisava ir atrás desses dentes para poder utilizar no laboratório. E no laboratório a gente aprende a tirar a radiografia no dente, a fazer as medições, a ver... Claro que a gente não tem a condição humana ali, não é? A gente tem que imaginar que aquele dente ele tem um problema de necrose, que ele tem um problema de necessário uma biopulpectomia, uma necropulpectomia, que são os tipos de tratamento que tem na endodontia. Então a gente aprende toda essa teoria de como é necro, como é bio, o que acontece se o dente tem gangrena, o que acontece se o dente tem uma infecção que ela é parcial, se eu fizer uma pulpotomia, se eu fizer uma pulpectomia, que tem a diferença da anatomia dental interna, né, dos canais. A gente aprende que não é só um canalzinho, mas que tem vários canais, tem várias ramificações. Então a endodontia foi muito laboratório e bastante teoria pra gente aprender pra poder aplicar nesse semestre que vai vir agora, que é o 7º semestre, que é o primeiro semestre do 4º ano. Depois a gente vai pra estomatologia, que eu acho que eu já falei no do 5º semestre, só que dessa vez a estomatologia ela era bem focada na clínica mesmo. A gente continuava tendo as aulas, né? A gente aprendeu sobre micose na boca, a gente aprendeu sobre parasitas em boca, claro, a gente aprendeu sobre diversas doenças e seus reflexos na boca e como é que a gente pode identificar uma pessoa, por exemplo, com sífilis, com AIDS, com paracoccidioidomicose, que é um outro tipo de fungo que também atinge a boca, que aparece com lesões bucais. Então a gente teve muita clínica, e na clínica de estomatologia é basicamente preencher ficha, porque se você não tem um bom histórico de um paciente, você não tem como passar esse paciente para outra dupla que vai vir no ano seguinte, no próximo semestre. Então é sempre muito importante ter uma ficha muito bem completada, muito bem escrita. A gente aprende a identificar a lesão, explicar que lesão é essa, onde ela se localiza, fazer biópsia. A gente chegou a fazer uma biópsia de um tecido, uma hiperplasia por conta de prótese. Graças a Deus no exame histológico foi o que deu lá, uma hiperplasia, nada demais, nada neoplásico. Próteses, entrou as próteses, graças a Deus, que era uma matéria que eu não dava muito pra próteses, mas quando elas entraram eu adorei, né? Aqui na Unesp a gente considera reabilitação oral como todas as próteses, né? E aí a gente tem didaticamente as 3 separadas, mas no fim as 3 andam juntas. A gente tem primeiro prótese total, que é a prótese responsável pela dentadura, a clássica dentadura
aquela que a gente vê vídeos na internet, que dá errado, que a pessoa perde, que é quando são todos os dentes que a gente substitui na boca de um paciente. Aí também tivemos a prótese fixa, que é quando a gente fala em dentes unitários, apenas um dente, fazer uma faceta, fazer uma coroa em cerâmica, em metalocerâmica, porcelana, ou implante, né, porque esse é o nome da nossa disciplina, prótese fixa convencional, que são as que você faz sobre o próprio dente, e a sobre implante, que é quando você tem o elemento perdido. E também a prótese parcial removível, famosa PPR, que é onde a gente aprende a fazer aquelas próteses de pessoas que ainda têm alguns dentes na boca, repor estes perdidos. E aí você tem próteses apoiadas sobre dentes naturais, que também, na minha opinião, foi uma das mais difíceis, porque você tem que ter noção de como a prótese se insere na boca, como ela fica retida nos dentes. Se você não tomar cuidado, essa prótese pode acabar danificando o periodonto dos dentes remanescentes, então tem que ter muito cuidado, muito planejamento. Na prótese, em geral, na reabilitação oral, a gente aprende muito a ter o planejamento. Aprender que não é só chegar no paciente e falar pra ele, vamos fazer, vamos arrancar, mas que existe todo um consenso, todo um ser humano ali, que a gente tem que fazer a adequação do meio bucal, que é muito importante sempre. E aí nisso entra agora a outra matéria que eu vou falar, que é a periodontia, que continuou, embora eu não seja muito fã da periodontia, eu tive alguns problemas com pério, porque é uma matéria difícil, com uma teoria extremamente evoluída se comparada com as outras, porque tem muitos estudos na área de microbiologia, de imunologia, de tipos de celulares existentes, que estão ali naquele meio, naquele periodonto, associação com a microbiota bucal, os tipos de tratamento. Então assim, periodontia é uma matéria que teoricamente ela é muito difícil, mas na prática, a periodontia nada mais é do que raspagem, pelo menos até agora foi o que a gente viu. Raspagens, métodos de raspagem, jeito de raspar, materiais, instrumentais, ultrassom, qual a importância, os tipos na teoria. E querendo ou não, raspagem é muito importante hoje em dia. Se você não faz, como eu falei, a adequação bucal do paciente, se você não faz uma raspagem correta para remover biofilme, se você não retira a cárie, se você não faz um tratamento de canal adequado, você não pode instalar uma prótese, seja ela fixa, seja ela total, seja ela parcial removível. Então, todas as outras matérias vêm juntas pra gente poder adequar em reabilitação oral para fazer uma prótese. E aí você já começa a perceber como na odontologia tudo é interligado e como é importante estar sempre por dentro de todos os pontos, aspectos, chaves que estão na odontologia. Essas matérias todas juntas, né, nesse pedaço final do terceiro ano, foi muito importante para mostrar o que é de verdade o odonto, que obviamente num consultório você não vai conseguir fazer tudo passo a passo, bonitinho, como a gente faz na faculdade, como a gente precisa fazer, mas a gente percebe que é importante fazer os passos o mais correto possível. Porque se você não segue um planejamento adequado, óbvio, é esperado, na verdade, que a prótese, ou a faceta, ou o tratamento que você tenha proposto e tenha feito para o seu paciente durar muito tempo. Ele não vai ficar muito tempo na boca do paciente. E aí, aqueles casos clássicos de paciente que reclamam que a resina não presta, que o doutor não soube fazer, que fizeram só cagada na boca, porque são pessoas que, no meu ver, não seguem adequadamente os princípios e tudo mais que a gente tá aprendendo hoje. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aqui embaixo pra mim. Eu tento responder sempre todas as dúvidas de vocês. Eu volto pra fazer um vídeo, qualquer coisa, sempre. E por enquanto é isso, estamos todos na quarentena, hashtag fique em casa. E aproveitem bem aí o tempo, continuem estudando quem tem o sonho de fazer odontologia. E não desistam, porque se eu conseguir, vocês também conseguem, cara. É só deixar aqui o curtir aqui embaixo, se inscrevam no canal, qualquer dúvida é só falar que eu respondo. É nóis!